Informações do Cruzeiro neste sabadão de rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada começa, jogos importantes aí, parte de cima da tabela somente neste domingo. Preparação que será encerrada, venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Este sabadão de rodada na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos importantes. E o Cruzeiro entrando em campo neste domingo pelo Brasileirão, é a rodada de número 33, que começa neste sábado então, 4 horas da tarde no Recife Sport Atlético Mineiro, 18 horas no Rio de Janeiro, Vasco e Juventude, 18h30 em Porto Alegre, Internacional e Bahia, 21 horas em 9 da noite, São Paulo e Red Bull Bragantino. Aí vem os jogos do domingo, 4 horas da tarde, Vitória e Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, Corinthians e Ceará, 6h30 Maracanã, Flamengo e Santos, 8h30 da noite tem Fortaleza e Grêmio, 8h30 tem Mirassol e Palmeiras. Depois desta rodada tem a parada para a data FIFA, mas na data FIFA compromissos importantes, hein? Teremos no dia 12 de novembro Atlético Mineiro e Fortaleza, e no dia 15 de novembro 2 jogos aí que interessam ao Cruzeiro: Sport e Flamengo, Santos e Palmeiras. Depois a retomada, rodada de número 34, aí os duelos vão acontecer nos dias 19 e também nos dias 19 e 20 de novembro. Aí no final de semana seguinte já tem a rodada de número 35, é a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro neste final de semana deve confirmar a vaga na Copa Libertadores, já falamos sobre isso, e com grande chance de aumentar ainda mais a probabilidade de garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Preparação do Cruzeiro será encerrada neste sábado, e aí o técnico Leonardo Jardim deve ter a presença de Arroio normalmente em campo e vai definir quem joga na vaga de Lucas Silva. Nenhum outro atleta com problema de ordem muscular, de desgaste, é uma certeza aí de um Cruzeiro com a base que vem atuando, tendo Arroio neste treinamento normalmente. Aí só vai ficar a dúvida de quem joga na vaga do Lucas Silva. Um Cruzeiro forte diante do Fluminense, que está ali fechando o G7 com 50 pontos, está próximo de uma vaga à Copa Libertadores do ano que vem, mas quer, claro, seguir pontuando o time do técnico Zubeldia, que não terá o ótimo volante Martinelli, que recebeu o 3º cartão amarelo. Vamos ver então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, e o torcedor do Cruzeiro podendo comprar ainda ingresso em ingresso.cruzeiro.com.br, mais de 50 mil já vendidos, e a certeza de Mineirão lotado na tarde deste domingo. Dia da última atividade preparatória do técnico Leonardo Jardim para o Cruzeiro, que enfrenta o Fluminense amanhã às 4 horas da tarde no Mineirão. O Cruzeiro confirmou que mais de 50 mil pessoas já garantiram ingresso para essa partida. No Gigante da Pampulha, claro, a expectativa é de chegar próximo da capacidade máxima de quase 60 mil pessoas. Então vamos aguardar para o que vai acontecer na arquibancada, mas certamente é de se esperar mais um show da China Azul. Olha só, eu estou destacando também nos últimos dias uma informação que o Mineirão divulgou. Nós perdemos um ícone da música mineira recentemente, Lô Borges, essa mente criativa de uma alma musical especialíssima que encantou o mundo, nos deixou, mas deixou também, né, uma saudade ali para a torcida do Cruzeiro. E neste domingo, a playlist do Mineirão, né, as músicas que ficam tocando na expectativa ali para o jogo, vai ser totalmente composta por músicas de Lô Borges, tá? Só Lô Borges no domingo, no Mineirão. Uma homenagem bem legal para essas mais de 50 mil vozes que estarão no estádio. Olha só,
Vou falar para você, antes de falar de time, sobre a HS Autopeças. Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor, hein? A HS Autopeças tem 35 anos de mercado. E você encontra a HS no Glória, Céu Azul, Veneza e também no Lindéia. A equipe do Tião tá lá pronta para te atender. Não se esqueça. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Canhão, vamos destacar então que o Cruzeiro não tem o Lucas Silva, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo, tá na automática, deve jogar o Eduardo no seu lugar. Nessa sexta, podemos ter acesso ao treino ou parte dele na Toca da Raposa 2 pela manhã. Observamos que Arroio estava fora da atividade. Segundo o Cruzeiro, ele está fazendo treino programado na academia e deve voltar a campo na atividade de hoje à tarde, em que o Jardim define o time. E aí, é possível que Cássio jogue, lateral direita William, Fabrício, Bruno Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira, Christian, de um outro lado o Arroio ou o Sinisterra, com o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, no comando de ataque. É o Cruzeiro para enfrentar a equipe do Fluminense. 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na equipe celeste, tivemos nessa sexta uma entrevista especial, exclusiva com o Fabrício Bruno. Tá lá no youtube.com.br/Itatiaia Esporte. João Vitor Xavier está ao vivo conosco também. O João, te chamar para participar dessa resenha que surgiu no chat aqui no YouTube. Eu sou do time que não procuro ponto negativo para falar mal dessa campanha do Cruzeiro, que para mim, assim, olhando para trás um cadinho, João, se o torcedor do Cruzeiro assinasse antes do campeonato, fala, amigão, você vai terminar o campeonato com 65% de aproveitamento, com vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores, mas você vai perder pro Ceará, pro Santos e pro Sport. Quem não assinaria, João Vitor? Um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, um abraço, rapaziada. Essa conversa que veio do chat parece conversa de hospício, viu, Cirilo? Porque não tem condição uma coisa dessa, cara. Você falar que o Cruzeiro não quis ganhar o Campeonato Brasileiro, cara, o Cruzeiro tem uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem um trabalho brilhante nessa temporada, o Cruzeiro está numa semifinal de Copa do Brasil, o Cruzeiro tem jogado com 50, 60 mil pessoas constantemente no seu estádio, porque foi criada uma sinergia entre torcida e clube, muito pelo torcedor, que está super feliz com o trabalho de reconstrução feito pelo Cruzeiro, e muito também pelo perfil de quem dirige o Cruzeiro, que é um cara extremamente apaixonado pelo clube e que conseguiu criar essa sinergia com o torcedor. Agora, eu concordo 100% com o Edu. Sabe por que o Palmeiras está na frente? Porque o Palmeiras hoje tem um elenco mais completo e mais equilibrado do que o do Cruzeiro. E isso não é demérito nenhum para o Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro, que é um torcedor inteligente, ele sabe muito bem que esse é o primeiro ano de uma reconstrução do Cruzeiro. O trabalho do Pedro ano passado já foi no meio da temporada em diante. Então não dá nem para contar. Ano passado foi ali meio que um bombeiro apagando o incêndio. Trabalho organizado, planejado, pensado é o desse ano. Agora, isso que o Pedro está fazendo no Cruzeiro esse ano, Cirilo, o Palmeiras começou a fazer lá em 2016, 2017. Então nós estamos falando de um Palmeiras que tem 8, 9 temporadas de frente em planejamento, em organização, em formação de elenco. Eu sempre falo isso aqui, Cirilo. Elenco não se forma do dia para a noite. Você pode formar um bom time numa temporada. Agora, elenco, você demora ali 2, 3, 4 temporadas para montar. Porque uma hora você acerta no lateral direito, mas o cara machuca. Outra hora você acerta num atacante, mas o companheiro de ataque dele tem uma proposta para sair. Outra hora você busca um técnico que todo mundo acha que vai dar certo e o cara não encaixa. Gente, é um trabalho de longo prazo. Nós estamos muito, muito exigentes no futebol brasileiro. Nós estamos achando que tudo é varinha de condão, é passe de mágica. E isso tem acontecido todo dia no futebol. Eu tenho dito aqui, Cirilo, ninguém decente vai dar conta disso. Gente, se o torcedor do Cruzeiro não bater palma para o que o Cruzeiro fez esse ano, pode internar. E eu sei que esse torcedor que disse isso é a exceção da exceção da exceção da exceção,
Porque o torcedor do Cruzeiro de verdade está vibrando com o que está acontecendo com o time. Basta ver a média de público do Cruzeiro na temporada, Cirilo. Então, gente, vão devagar com o Andor, o Santo é de barro, o trabalho do Cruzeiro é brilhante na temporada, o torcedor do Cruzeiro concorda com isso e mostra isso na arquibancada com públicos maravilhosos a cada rodada. E esse é o primeiro ano de uma reconstrução do Cruzeiro que ainda vai passar por 2, 3, 4, 5 anos. Se o Cruzeiro conquistar títulos grandes antes disso, quanto melhor. Quanto melhor. Pode ganhar agora a Copa do Brasil. Está na bica de ganhar e acho até que é o melhor dos 4 times ainda na disputa. Vai voltar para uma Libertadores. Pode ser que dê tudo certo ano que vem. Mas, cara, o trabalho do Cruzeiro é um trabalho de plantio. Depois que você planta, Cirilo, vamos dizer o seguinte, lá atrás deixaram a terra arrasada, né? Aí veio o Ronaldo, conseguiu acabar com o incêndio na mata, conseguiu controlar as pragas de cupim que estavam lá, e conseguiu começar a terra. O Pedro agora, ele está começando o plantio. Depois ele ainda vai regar, vai adubar, vai podar, para lá na frente colher. Talvez você tenha alguma fruta temporona aí no meio do caminho, mas a tendência natural é que vai colher com um pouquinho mais de tempo. E que bom que seja assim, porque se for assim vai ser um trabalho muito mais saudável e muito mais duradouro. Eu acho que nós só temos a aplaudir e a reconhecer o que o Cruzeiro fez esse ano, viu, João? Concordo plenamente, João Vitor. Dito isso tudo, João, fim de semana, Cruzeiro e Fluminense, o que você espera do jogo? E a ausência do Lucas Silva, né? A tendência de que o Eduardo seja utilizado é a expectativa, João. O Eduardo é um caso típico do que eu estou falando, de quando você começa a plantar um elenco, né, João? O Eduardo é um jogador que, quando chegou ao Cruzeiro, não funcionou bem. Não sei se o Edu vai concordar com isso, se o Vini vai concordar, você. Mas ele não chegou bem. E o Cruzeiro apanhou pra cacete quando ele chegou por aqui, né? Pô, ex-jogador, não dá mais, já não joga, isso e aquilo. E depois, à medida que a temporada foi passando, ele foi encontrando seu lugar e hoje é um jogador útil para a equipe. E isso acontece com todo o time em toda a temporada. Tem uns que não vão dar certo mesmo, que você vai contratar e que vão dar errado mesmo, mas tem muitos que vão demorar um tempo ali para engrenar e para funcionar. E é o caso do Eduardo, que não é o Lucas Silva, que é hoje titular absoluto, capitão incontestável, líder nesse time do Cruzeiro, mas hoje o Eduardo é um cara, na minha visão, que já é útil para poder ser um bom substituto e apagar um incêndio ali em momentos necessários. Ele é um bom reserva. E essa é a diferença de um time para um elenco. Time, você tem ali, às vezes, 11 bons jogadores. Elenco, que é o que você demora a montar, você precisa de mais de 11. Você precisa de 12, 14, 16, 20, 24 jogadores à altura. Ô Cirilo, deixa eu dar um recado aqui, recado da 7K, porque a emoção de ver a bola rolando, o coração acelerado, isso é uma emoção única, inigualável, e na Bet7K fica tudo ainda melhor, porque tem cashback esportivo, saque rápido, provedor com transmissões ao vivo, suporte 24 horas, 7 dias por semana. Bet7K. Acesse 7k.bet.br, 7k.bet.br. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. SPAMF 322 de 17/2/25, Cirilo. Boa, João. Edu Panzi, Eduardo para a vaga do Lucas Silva e fim de papo, ou você faria outra escolha? Acho que não tem muito o que fazer, né? Talvez se o Matheus Henrique tivesse disponível, fosse ele a escolha, como foi em outras oportunidades. Mas não tá, o Wallace é um cara que não entregou, não tá nos planos do Leonardo Jardim, e acredito eu, né? Mas... Na história de elenco, o Cruzeiro vai buscar volante ano que vem, né? Eu acho que sim, Contar com o Matheus Henrique mais saudável, é um ano a mais... Com o Lucas Silva com idade a mais, vai precisar também de mais reposição. O Romero é um cara que é uma realidade, enfim, vai precisar sim para o ano que vem. E tomara que traga gente de qualidade que seja mais utilizado pelo Leonardo Jardim. Vai ser uma temporada mais complicada, uma temporada de Libertadores, de protagonismo, de sequência de protagonismo, porque a cobrança aumenta, né? Se aumenta a expectativa, a cobrança evidentemente aumenta. Mas para esse jogo do final de semana, eu acredito no Eduardo. No jogo contra o Grêmio,
o Lucas sai e o Eduardo entra, já fez essa função, é o tipo do jogador que todo treinador gosta de ter no elenco. Eduardo é um cara regular, experiente, é muito bom taticamente e faz pelo menos 3 funções dentro do campo. E uma delas é essa, de segundo homem, e deve ser a escolha do Leonardo Jardim. Acho que não foge disso, não. Seria a sua escolha, Vinícius Andrade? Seria, não tem como fugir disso. Hoje, com as peças que o Cruzeiro tem no elenco, para mim seria mais difícil substituir o Lucas Romero do que o Lucas Silva. Eu entendo que o Lucas Silva é importantíssimo, é titular absoluto, mas o Eduardo substituindo o Lucas Silva, o Cruzeiro perde menos do que se fosse o Eduardo substituindo o Lucas Romero. Por diferença de característica. Mas acho que seria o Eduardo também, viu? Porque não tem outro. O Wallace, mas o Wallace não tem jogado. Tem um jogador que poderia fazer esse papel de segundo volante, mas aí você mexeria 2 vezes no time. Christian? Eu não vejo necessidade. Pensei, mas não acho que ele vai fazer. O time tá montado, o esquema é esse aí, Não vejo necessidade. Até porque, assim... Ô, gente, quanto menos você mexe no time... mais o Jardim, né? Ao invés de você mexer em 2, ao invés de você mexer em 2, 3 por causa de um jogador, é um pelo outro ali, troca uma peça só, é sempre muito mais fácil. Não é ficar refém de esquema, não, é ficar... não é refém a palavra, você tá ali com o esquema adaptado, é mexer o mínimo possível, né? O Jardim não curte nem fazer alteração no jogo, quanto mais mexer no time. Não, ele não vai mexer, eu acho que é o Eduardo e fim de papo, né, em relação a isso, mas é que o João falou sobre o Eduardo que não chegou tão bem, eu concordo, e não só o Eduardo, né, esse ano se a gente pegar o início do Cruzeiro, o Vidalba também não era apontado como titular, o próprio Christian chegou e não tinha esse status que tem hoje no time. Matheus Pereira, naquele momento, estava sendo questionado. Então, há uma mudança de rota também nesse trabalho do Cruzeiro para esse ano, que é a chegada do Jardim, porque ele consegue encontrar um time, ajustar o coletivo e aí as peças vão se encaixando. Hoje, Eduardo é importante. Ô, Vini. Fala, João. Não, mas nós estamos muito chato, cara. Nós torcedores, né? Nós como torcedores de futebol. Todo torcedor agora acha que seu time vai ganhar todas de todo mundo o tempo todo. Todo torcedor acha que seu time é invencível. Todo torcedor acha que o cara que chegou pro seu time, ele tem que ser o craque do Campeonato Brasileiro 2 semanas depois de ter chegado. Isso não existe no futebol. Ou a gente muda um pouco essa cultura de entender que as coisas são construídas, ou o futebol não vai se colocar de pé, gente. Eu tô com dó de Flamengo e Palmeiras se um deles perder a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se um deles perder a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ninguém presta, ninguém vale nada, tem que mandar todo mundo embora, a diretoria é incompetente, o clube é fracassado, porque é essa que está virando a realidade. Ano passado o Atlético chegou na final da Libertadores e do Brasileiro, perdeu para o Botafogo, ninguém mais servia, manda todo mundo embora porque só tem incompetente. Do presidente ao porteiro ninguém serve. O Flamengo ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou uma Copa Libertadores no mesmo final de semana. 3 meses depois, perdi o Campeonato Carioca, era todo mundo incompetente. O Palmeiras, o que essa dona fez no Palmeiras aí, a Leila, rapaz, isso é brincadeira de outro mundo. Pô, essa mulher foi competente pra caramba. E todo dia é faixa, é manifestação, é bruxa feia, isso aqui, ninguém aguenta isso mais não. 2 meses atrás... O torcedor tem que ter um pouquinho de paciência. 2 meses atrás estão chamando o Abel de burro. Não, e só pegando como exemplo o Palmeiras. O Abel, o Palmeiras, né? O Flávio Lopes chegou em 2022. Isso. Foi super questionado, não vingou nos primeiros anos e agora é inquestionável. E agora ninguém discute, né? A dupla Flávio Lopes e Vitor Roque. O Vitor Roque, quando chega também, ele não vingou logo de cara, demorou um tempo a encaixar. Antes era quem joga, é o Vitor Roque ou o Flávio Lopes, é um ou outro. E aí até o Abel encontrar um funcionamento do time com os dois. Então, assim, precisa de ter alguém para bancar também, né? No Palmeiras a Leila bancou, o Abel bancou e esse respaldo é fundamental.